Olá, está no ar o Jornal Panorama, o seu canal de notícias sobre o que acontece na Assembleia Legislativa. A gente começa com os destaques da primeira sessão ordinária da semana. Quem tem as informações é a repórter Nicole Espósito. Luciana, o plenário aprovou nesta segunda-feira o projeto que denomina Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo Hospital São Lucas. A matéria de iniciativa do Poder Executivo altera a personalidade jurídica e possibilita a inclusão do hospital no Sistema Nacional de Estabelecimentos de Saúde. E ainda nesta segunda, foi encaminhado à Assembleia Legislativa ofício do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sérgio Bisotto, pedindo a devolução por 15 dias do projeto que altera o plano de carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Judiciário. O ofício chegou a ser lido pelo presidente da Assembleia, deputado Teodorico Ferraço, durante a sessão, mas como não havia sido protocolado, não foi incluído no expediente e não houve o despacho. Portanto, o ofício deve ser lido no expediente da próxima sessão ordinária. Enquanto isso, o projeto continua tramitando na casa. É com você, Luciana. Obrigada, Nicole. E como acontece toda primeira segunda-feira do mês, o grande expediente da sessão ordinária foi aberto para a participação da sociedade. Confira como foi a Tribuna Popular. Entre os temas abordados na Tribuna Popular de setembro estavam a doença celíaca, a reforma política e a falta de atendimento a pessoas com HIV. No dia 31 de agosto foi comemorado o Dia Nacional do Celíaco, pessoa com doença no intestino que interfere na absorção de nutrientes essenciais ao organismo e apresenta intolerância ao glúten. Quem falou no plenário sobre o assunto foi o professor Pedro Quitoco, presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. As políticas públicas até que existem, mas de forma muito tímida. Então precisamos ser um pouco mais agressiva. Imagina só, no Brasil como um todo, nós estimamos que cerca de 2.000 pessoas têm a doença. Mas a maioria nem sabe. O diagnóstico é difícil de se estabelecer, demora muito tempo. Você pode ficar 15 anos sem o diagnóstico. As complicações associadas a esta doença são todas graves, como câncer, por exemplo, que é muito comum. Abortos repetidos em mulheres é muito comum. Então são questões que nos preocupam e que nós queremos compartilhar com os deputados. Em seguida, utilizou a tribuna ao membro do Comitê Estadual do Plebiscito Popular sobre Reforma Política. Fabrício Pancotto explicou sobre a votação que acontece até o dia 7 de setembro. Há muitos anos no Brasil existe essa vontade da sociedade de reformular a política, de renovar, de dar uma nova forma para as representações que nós temos no Congresso Nacional. E sem dúvida a reforma política é o grande lance para rediscutir todas essas questões, né? E o plebiscito popular é o primeiro passo para a gente construir uma reforma política. A gente está defendendo que a reforma política no Brasil seja elaborada através de uma constituinte soberana exclusiva, por acreditar de uma forma simples que o Congresso atual não vai votar nenhuma perda dos seus privilégios, não seria capaz de fazer uma reforma política que corresponda aos anseios da sociedade brasileira. Outro tema da Tribuna Popular foi a precarização do serviço de atenção a pessoas que têm o vírus HIV. Quem abordou o assunto foi o integrante da rede de pessoas que vivem com HIV e AIDS, Dario Sérgio Rosa Coelho. Muitas pessoas pensam que HIV é um caso só de saúde. Na verdade, dados estatísticos vêm demonstrando o avanço da epidemia e esse avanço se dá por não haver interface entre políticas que poderiam estar colaborando para o enfrentamento dessa epidemia. Por exemplo, a assistência social está participando, a discussão da sexualidade nas escolas com os alunos, porque o número de casos entre jovens e adolescentes com HIV/AIDS vem aumentando, porque há uma barreira, né, de entrarmos com esse assunto, a discussão da sexualidade para os alunos do ensino fundamental. Na saúde, nós temos serviços precarizados e também trabalhar essa questão da interface com outras políticas para que a gente realmente consiga enfrentar o que vem, lamentavelmente, voltando a crescer em nosso país e no nosso estado. O telefone celular faz parte da comunicação de praticamente toda a sociedade.
O sucesso se deve à mobilidade que os telefones permitem, associada às várias funções possíveis pela tecnologia dos aparelhos. Mas nem tudo é positivo e o uso indevido do celular tem provocado discussão. As escolas, por exemplo, devem proibir a utilização dos telefones móveis? O Plenário do Povo foi às ruas saber o que a população pensa sobre o assunto. Você acha que usar celular em sala de aula atrapalha o desempenho dos alunos? O regimento da Secretaria Estadual de Educação proíbe o uso, mas grande parte das escolas do Espírito Santo não adotou uma postura definida sobre o tema. Não é o caso da Escola Estadual Maria Ericina Santos, que estabeleceu tolerância zero e recolhe os aparelhos na hora da chegada para só devolver aos alunos na saída. A instituição alega que a medida já surtiu efeitos positivos e o aproveitamento dos alunos nas matérias aumentou consideravelmente. Mas o que pensam as pessoas sobre o tema? O Plenário do Povo veio às ruas para saber. O celular tira a concentração de qualquer um, né? Ainda mais de criança. Concordo. Se, no caso, a pessoa precisar levar, porque tem casos que precisa, aí sim, né, vai lá, conversa com a diretora. E sim, agora, se for levar só para ficar brincando e batendo papo, atrapalha mesmo. Deve ser uma medida boa, mas acompanhada de um processo educativo, porque nós precisamos ser educados para utilizarmos os meios eletrônicos, para utilizarmos em sala de aula, para utilizarmos em shoppings, utilizarmos em cinemas ou não. Então, por que a escola, que é lugar de pensar, agir, criar, ser feliz, não é? A gente não pode estar trabalhando esse processo educativo também, de utilização do celular. Eu acho certo, não usar um celular na sala de aula, que tira a visão e tira a atenção do estudo. Eu acho mais do que certo, porque o pai deveria já educá-lo em não levar o celular para a escola, porque toda escola tem que ter regras, entendeu? Então eu não acho certo, em vez do menino estar preocupado em estudar, levar celular para a sala de aula, está corretíssimo. Nada a ver, porque às vezes a gente precisa de usar celular em caso de emergência e às vezes acaba sendo ruim. Fazer uma pesquisa, alguma coisa que é necessário mesmo. Agora dentro de aula, assim, às vezes prejudica mesmo. Então quando você usa o celular dentro de sala de aula, você só pesquisa? Não. No Brasil, quem tem mais de 70 anos não é obrigado a votar, mas, mesmo dispensados, muitos não abrem mão do direito de escolher seus representantes no poder público. Esse é o tema da reportagem de hoje sobre as eleições 2014. No Brasil, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, há mais de 10 milhões de eleitores com mais de 70 anos, o que representa 7,6% do eleitorado. No Espírito Santo, são mais de 180 mil eleitores nessa faixa etária, o que corresponde a quase 7% dos capixabas aptos a votar. Essas pessoas não são mais obrigadas a comparecer aos locais de votação, mas muitas delas continuam exercendo seu direito. É o caso do jornalista e historiador Jarbas Borges, preso político na época da ditadura. Eu acho que nós temos a obrigação de, por tudo que nós passamos e testemunhamos, de manifestar a nossa consciência política, a nossa consciência patriótica e a nossa consciência cívica. Com mais de 80 anos, o ex-parlamentar constituinte Antônio Modesto da Silveira também acredita no poder do voto. Há sempre uma possibilidade de que você eleja alguém que seja menos ruim, ou alguém que seja bom mesmo, e inclusive ter o seu porta-voz nos congressos, nos parlamentos, seja municipal, estadual ou federal. É importante que você tenha quem denuncie as realidades e tente melhorar uma situação complicada. É claro que você pode abrandar isso elegendo, votando, acho que vale a pena. Acompanhando os índices do eleitorado brasileiro,
que é composto em sua maioria pelas mulheres, a predominância também é feminina na faixa etária dos maiores de 70 anos. No país, as mulheres correspondem a 55% do eleitorado com essa idade, e no Espírito Santo, elas representam quase 54% dos eleitores. Uma representante dessas mulheres é Maria Hilda de Jesus. Mesmo sem a obrigação de votar há 12 anos, a escritora faz questão de exercer seu direito. Eu acho que enquanto nós tivermos vida, é uma obrigação do ser humano. Aquele que tem uma consciência de gente, né? Pelo menos é votar até a morte, uai. Por que não? Agora, o que eu acho é também a responsabilidade de quem ele está votando. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Continue ligado na programação da TV Ares. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.